Lucas capítulo 7, vamos ler a partir do verso 36, amém? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com quem pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Poder sentar. Em nome de Jesus. Eu sei que muitos irmãos já ouviram, né, diversas mensagens em cima desse texto e também nas vossas leituras, né, devocionais, as suas leituras constantes, já leram muito a respeito deste tempo. E de fato é um acontecimento que nos chama muita atenção. Assim como toda a palavra de Deus, ele nos traz muitos ensinamentos, né? E quando atentamos para um texto como esse, podemos tirar tantos princípios, tantos aprendizados e ao permitir que essa palavra entre no nosso coração, ele se enche de alegria, porque vemos aqui o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, salvando, né, uma vida, e vemos ao mesmo tempo um pecador arrependido, né? E isso alegra o nosso coração. Quando a gente atenta para esse texto, eu digo que podemos tirar pérolas, né, de um texto como esse, porque no decorrer do culto eu pude perceber isso, né? Eu ouvi a irmã Marina falando a respeito, né, da perseverança, de romper as barreiras, né, da diversidade, para estar aqui, para estar louvando o Senhor, assim como no dia a dia, num ato de fé, e é o que nós vemos aqui nesta mulher. É assim como da outra vez preguei a respeito da mulher, né, com fluxo de sangue, que rompeu, por exemplo, a barreira da sociedade ali, rompeu a multidão e no ato de fé tocou em Jesus e recebeu a sua bênção, né, como costumamos falar aqui. E ao mesmo tempo vi também o irmão Marcelo falando a respeito do valor, né, que é incomparável tudo aquilo que temos aqui com as coisas deste mundo. Ou seja, o valor que temos dado a isso, né, a palavra de Deus, o poder que ela tem de transformar vidas, o poder que ela tem de transformar a nossa vida, de nos santificar, de trazer para nós o conforto e o consolo necessário para o que nós precisamos, né? Nós sabemos que cada um temos os nossos problemas pessoais, as nossas adversidades, e o Senhor, ele é tão atento a esses detalhes que ele traz para nós a palavra necessária para cada uma dessas adversidades, de forma pessoal e ao mesmo tempo de forma coletiva, né? E isso é maravilhoso. E aí nós vemos aqui este acontecimento, um texto muito rico em aprendizado. E eu estava lendo um comentário e algumas pessoas acabam
como se diz, confundindo esse texto, né, com Maria, lá Maria de Betânia, né, e não é o mesmo texto, apesar de ser um acontecimento bem similar, e nós sabemos que também é um texto maravilhoso, e está lá em Mateus 26, entre o verso 6 e o 13, em Marcos capítulo 14, João capítulo 12, né, que é a Maria de Betânia, também é um acontecimento histórico, né? Mas vale ressaltar que Maria de Betânia não é essa mulher aqui, a mulher denominada como mulher pecadora, descrita por Lucas. E algumas diferenças aqui nós podemos ver em comparações históricas, por exemplo, né? Por exemplo, a mulher aqui citada por Lucas, ela está na casa de Simão, o fariseu. Enquanto a Maria, lá de Betânia, ela está na casa de Simão, o leproso. A cidade aqui, possivelmente a cidade de Naim, e a Maria de Betânia está na cidade de Betânia. Aqui descrito, os convidados não são mencionados, mas lá na Maria de Betânia, os convidados são Lázaro, Maria e os seus discípulos. Então, só um contraste para a gente entender de que nós estamos tratando aqui. Né? Inclusive lá em Maria de Betânia, que teve esse mesmo ato, né, de adoração a Deus e derramou ali o seu bálsamo precioso, teve, né, o questionamento de Judas o Iscariote, que disse, por que desperdiça algo tão valoroso? Né, poderíamos vender ali e doar aos pobres, né? É o que ele supostamente sugere, mas na verdade o que ele tinha era outra intenção. Mas muito bem, Lucas nos começa a descrever a história aqui, falando a respeito de um convite. Né? E diz aqui no verso 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Né? Judas, o Simão o fariseu aqui faz um convite a Jesus. Né? E um convite um tanto inusitado, né? Porque afinal de contas o fariseu ele não tinha muito ali um certo bom relacionamento com Jesus. Afinal de contas, podemos dizer assim que Jesus estava fazendo história ali pela região. Jesus anunciando a palavra de Deus, revelando o poder de Deus através das suas ações, curando, expulsando o demônio, né? Como ali citado por alguns narradores, né? Mostrando o reino de Deus chegando para nós, chegando para as pessoas. Né? E aí os fariseus viam aquilo como uma afronta, de fato, né? Porque aquilo ali era manifestação do poder de Deus, e não havia nada que aqueles homens podiam falar ou fazer que, de alguma forma, fizesse Jesus tropeçar em alguma coisa. Né? Então, alguns críticos acreditam aqui que Jesus se aproveita, então, dessa, vamos dizer assim, da fama de Jesus e o convida para jantar para que ele também ficasse em evidência. Simão, o fariseu, ele não tinha nenhuma intenção, na verdade, hospitaleira. Ele não deveria ali demonstrar nenhum sentimento que é exigido daqueles que se aproximam de Jesus, como, por exemplo, né, o arrependimento, né, o quebrantamento diante de Jesus. Vocês vão ver no próprio texto que não há nenhuma citação desse tipo a respeito daquele homem. Então, obviamente, deduz-se que ele tinha alguma outra intenção. E nós vamos perceber isso no decorrer do texto, porque ele não faz aquilo que é de praxe daqueles que convidam alguém para a sua casa. Né? Que Jesus vai citar ali aquilo que essa mulher faz. Então, ele começa a escrever a história de um convite. E começam ali eles a dizer assim, entre eles, né? E ali recebendo Jesus, como de repente algo ali acontece. A intenção do fariseu aqui era a mais improvável possível. Ele estava mais preocupado em ser visto com alguém famoso do que realmente fazer algo digno para o mestre. Pregavam a palavra, mas não viviam aquilo que pregava. Isso é um problema. Né? Em certa ocasião, Jesus os chama de sepulcro caiado. Né? Porque eram bonitos por fora, mas por dentro eram podres. Só falavam daquilo que as pessoas poderiam fazer, mas eles mesmos não poderiam fazer. Mas ele mesmo assim convida Jesus para um jantar. E existia
um contexto para aquilo, né? O que significava um jantar naquela época? Naquele tempo, quando se chamava alguém para um jantar em sua casa, não era simplesmente uma refeição comum. Não era para um bate-papo, né, como a gente mesmo costuma fazer entre nós, né? Ou pelo menos deveríamos fazer mais, né? Fazer mais, assim, um momento de comunhão, né? Visitarmos uns aos outros e assim por diante. Não era algo desse tipo, uma questão informal. Na verdade, era um ato, como podemos dizer assim, um ato de gala, né? Convidar uma pessoa para o jantar era como se fosse convidar alguém para uma festa de 15 anos, né, podemos dizer assim. Tinha toda uma liturgia, tinha toda uma preparação e assim por diante. E, geralmente, o local que era preparado tinha as mesas baixas, né, as mesas tidas como divãs, né, eram mesas iguais às nossas, só que baixas, e os bancos eram compridos e baixos também, que as pessoas costumeiramente se declinavam no banco, né, se inclinavam, ou seja, quase que deitavam no banco, né, para ficar mais à vontade. Além do cenário preparado para o jantar também, ele era algo exposto, né? Se fosse na casa, as janelas eram abertas, ou então eles eram feitos no pátio, porque eles eram também um ato público. As pessoas passavam ali e viam o que estava acontecendo, né? Era um acontecimento extraordinário. Aí as pessoas diziam, olha ali quem entrou na casa de fulano, né? Então, olha só a intenção de Simão aqui. Convida Jesus para um jantar, o que já era algo extraordinário, prepara ali um cenário, né, para que as pessoas vejam Jesus na sua casa, para que então pudessem falar a respeito deste homem, né? Olha só, aquele Jesus que faz maravilhas, frequentou a casa de Simão, né? Então eles têm algo em comum, então ele passa a ser também um homem famoso. Olha só a intenção do cara. Então ali ficava fácil de fácil acesso à visão das pessoas que passavam por perto da casa, pois o jantar era aberto ao público. E também, ao convidado chegasse, eram realizados atos litúrgicos como sinônimo de uma boa hospitalidade. E a primeira coisa que se fazia era mandar o seu servo lavar o pé do convidado. Né? Como vivia-se ali era na região da Palestina, né? Uma região desértica, né? Empoeirada, então facilmente sujava-se os pés, e ao adentrar a casa, o Senhor colocava o seu servo à disposição para que esse lavasse os seus pés, né, e ficasse ali mais à vontade. E isso era um ato de boa recepção, de boa hospitalidade. Era um ato de honra para aquele que se convidava. Isso simbolizava uma boa hospitalidade. E em seguida, o que convidou iria até ele e dava um ósculo santo, né, um beijo, quer seja, né, no rosto, na testa, que simbolizava boas-vindas. E para finalizar, ungia sua cabeça com azeite, simbolizando respeito. Olha só. Então Jesus, o mestre Nazaré, o Messias, aceitou o convite, mas olha só, em nenhum momento a Bíblia nos diz que Simão foi hospitaleiro com Jesus, ou sequer recepcionou de forma digna. Isso nos comprova que realmente aquele homem o havia chamado para testar Jesus ao entrar na sua casa, até que algo inesperado acontece. É claro que o texto ele é um pouco corrido aqui, né, porque logo que Jesus adentra na casa dos fariseus, um ato grandioso acontece, não dá margem para as entrelinhas, né, que nós mencionamos aqui, mas é porque o autor está preocupado em mencionar aquilo que de fato chama atenção. E observe que no verso 36 em diante, né, ele diz assim: convidou um dos fariseus para que Jesus fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, ou seja, tempo suficiente para que aquele homem, desde a entrada de Jesus na porta até a se acomodar, este homem teria tempo suficiente para cumprir todas as obrigações de hospitalidade. Mas Jesus se assenta à mesa e nada aconteceu, e até que algo acontece. No verso 37 diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Aquela mulher,
considerada, aqui o autor já cita o título que aquela mulher carregava. Ele chama de uma mulher pecadora. Talvez é exatamente isso que nós costumamos ver nos dias de hoje, né? O próprio mundo, sem mesmo ter critério nenhum da palavra de Deus, o próprio mundo ele já julga as pessoas, né? As pessoas julgam entre si. E é impressionante como até mesmo no meio do povo de Deus, no meio da cristandade, nós temos esse tipo de atitude. Quando, né, algumas pessoas cometem alguns erros, dificilmente, ou pelo menos a sua minoria, está pronta ou disposta a se colocar como alguém para ajudar a se levantar, ou levar uma palavra, né, de conforto às pessoas. Dificilmente isso acontece. Mas a postura inicial é de um julgamento precipitado. É de um apontamento. Olha lá a pessoa que fez isso ou aquilo. Olha lá o irmão que fez isso ou aquilo. Olha lá o cara que fez isso ou aquilo. Né? Ou fazendo comparação com os fariseus que estavam ali no momento, dizendo, olha lá a mulher pecadora. Olha lá o homem pecador. Né? A cidade de Naim, que foi o cenário desse acontecimento, e sua circunvizinhança era acostumada a chamar de pecadora aquelas que eram prostitutas. O texto não fala exatamente qual era o pecado daquela mulher, mas baseado no contexto aqui, é isso que se deduz, que ela era uma prostituta. Né? E dentro desta base era comum as prostitutas daquela época usarem um colar ao qual era perfumado com unguento, né? Que atualmente, ou que tem o valor de 300 dias de trabalho. Esse colar, né, é um colar de unguento, ele facilitava ao chamar a atenção dos homens que passavam por perto, despertando assim o desejo de cometer o pecado com aquela mulher. Mas o que muitos esquecem de mencionar nessa narrativa é que aquela mulher, ao adentrar no recinto, ao cometer aquele processo, né, que chama a atenção dos fariseus, provavelmente já teria passado por um ato extraordinário e maravilhoso. Eu também fiquei impressionado ao ler o texto, porque é preciso uma leitura muito minuciosa para fazer a comparação, mas talvez seja isso que tenha acontecido mesmo. Há uma possibilidade muito grande de aquela mulher já ter passado pelo processo do arrependimento, ou melhor ainda dizendo, de aquela mulher ter sido salva. E aí, eu questionei o texto e perguntei, será isso mesmo? Será que a mulher, ao adentrar no recinto, ela já havia passado pelo processo da regeneração? E aí, o que chama a atenção é a forma que Jesus se pronuncia ali para Simão, o fariseu. Olha só o que Jesus diz. Ele diz assim, depois que aquela mulher fez isso, no 39, ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, né, falando a respeito de Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, olha só, esse fariseu não sabia, né, ouviu falar, mas ele desconsiderou tudo aquilo que Jesus fez, porque ele disse assim, se este homem de fato fosse profeta, ou seja, ele nem considerou aquilo que, né, todas as pessoas já viam a respeito de Jesus. Ele nem considerou. Ele colocou em dúvida aqui primeiro uma posição de Jesus. Ele diz, se esse de fato fosse profeta, ou seja, observe que ele não estava ali preocupado em quem Jesus era. Ele estava ali preocupado com o que Jesus poderia promover para ele diante da sociedade. Não é verdade? Era com isso a sua preocupação. Mas Jesus conhece o coração dos homens. E ele então se dirige para aquele fariseu e diz o seguinte, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize, mestre. E aqui tem a chave para o nosso entendimento. Ele diz, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus replicou,
julgaste bem. Aí então Jesus volta para a mulher e disse: vê esta mulher? A parábola de Jesus diz o seguinte, diz que havia 2 credores, um devia mais, outro devia menos. Ambos não tinham condições de pagar o seu credor. E o credor então, de bom grado, com toda a sua generosidade, ele resolve perdoar a dívida de ambos. E a pergunta que Jesus faz é: quem ficou mais grato a esse credor? Simão, um cara inteligente, obviamente, ele diz: olha, aquele que devia mais, né? Ele então agora olha para essa mulher e diz: pois é, esse é que ama mais. Agora, olha só o amor que essa mulher demonstra a mim. Baseado no que Jesus, na parábola que Jesus fala aqui, subentende-se então que essa mulher ela não foi em busca de salvação. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos seus feitos, das suas maravilhas, ela ouviu falar do poder de Deus que havia sido manifesto através da vida desse Jesus. Ela sabia que aquele Jesus era mestre, que ele era Senhor. Mas quando essa mulher pecadora adentra aquele recinto, ela não vai em busca de salvação. Porque o ato que aquela mulher agora começa a colocar em evidência é um ato agora de adoração, de gratidão diante daquilo que ela já havia recebido. Por isso aquela mulher, ela olha para o cenário, ela não era convidada da casa, ela vai ali com a intenção mais agradável possível a esse Senhor. E ela entra o recinto, ela não quer saber de se assentar à mesa junto com os demais. Ela não quer se assentar à mesa. E ela muito menos quer ficar de longe, olhando o que vai acontecer, como muitos curiosos. Não, ela simplesmente adentra o recinto e vai e faz aquilo que Cristo espera de todo aquele que teve os seus pecados perdoados, que é ir aos seus pés. É isso que Jesus espera daqueles que recebem o perdão, que vão aos seus pés. Por isso, Jesus agora, ele olha para Simão, contou a parábola e disse: agora então, vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés. Pois esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas. E não era lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de gratidão. Queridos, quantas e quantas vezes, e eu falo isso, né? No modo geral, quantas das vezes já nos deparamos em situações em que nos recolhemos no nosso canto, vamos aos pés de Jesus, ou no nosso quarto em secreto, ou mesmo na igreja diante dos irmãos, mas crendo na presença e na manifestação desse Jesus que nos salvou, e nos derramamos em lágrimas. É claro que algumas vezes passam em nossa cabeça toda a situação que estamos enfrentando, passa na nossa cabeça toda a adversidade que nós enfrentamos, mas também passa todas as vezes que vencemos uma barreira, todas as vezes que Jesus nos fez, mudou o sentido da nossa vida, que Ele trouxe livramento para a nossa vida, que Ele trouxe a cura para o nosso corpo físico, que trouxe cura para a nossa alma. Às vezes que Deus proveu na nossa casa, isso também passa. Então começamos a derramar lágrimas diante de Jesus. Essas lágrimas e os sentimentos se misturam. Às vezes são lágrimas de aflição, mas logo essa aflição ela se dispersa, porque o que entra em evidência em nós são lágrimas de alegria, de esperança, de gratidão, porque conseguimos perceber que Cristo está presente em nossa vida. E muito mais ainda as mulheres, né, que são regadas à emoção, que têm a sensibilidade à flor da pele, que têm os sensores muito mais aguçados do que os homens, não é verdade? Quando dizemos que nós não, né? A ciência diz isso, que o homem é muito mais racional e a mulher é muito mais emotiva.
Isso é fato, só que a racionalidade do homem, ela nos priva de detectar algumas coisas, né? Porque nós agimos pela lógica, queremos, é igual matemática, é 2 mais 2 e pronto. Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade espiritual. Já ouvimos dizer que a mulher em Cristo Jesus, ela tem até o 10º sentido. Não é verdade? Porque ela está conectada com Deus. Ao mesmo tempo que ela consegue perceber, né, uma ação espiritual na sua casa, ela consegue perceber também quando o esposo está abatido, quando tem algo que está preocupando, né? Às vezes eu estou em casa, eu chego, eu só faço assim, ó. Jane, o que foi? Eu, não, nada não. Ela falou, quando você dá esse respiro assim, é verdade. Ela sabe que tem alguma coisa aqui, ó, que está preocupando, né? Ela pergunta ali, ela logo diz que vai dar certo, mas eu sei que ela dobra o joelho dela e ora em favor da nossa vida. Né? E agora estou mais maravilhado ainda que ela tem nos incentivado a orar pela manhã. Hoje mesmo, né, sábado, acordamos tarde, aí fomos tomar café e ela já, vamos orar que a gente não orou cedo. Amém. Né? Isso é maravilhoso. E eu vamos agora mesmo, já levantei prontamente, antes do café mesmo, e ela já organizou ali. Vai, Yasmin, eu deixo à vontade, né? Porque eu quero que ela desenvolva isso mesmo, porque eu sei que ela vai ser os meus olhos espirituais, porque a gente, querida, eu sei que eu tenho que ter também, mas como eu disse, a mulher é muito mais sensível para essas coisas. O fariseu aqui não percebeu nada a respeito de Jesus, mas essa mulher percebeu tudo. E ela percebeu que estava diante dela aquele que poderia salvar a sua vida, que poderia mudar a sua vida. E não importava o que as pessoas falavam a respeito dela, não importava como as pessoas apontavam para ela, o importava era como o rei Jesus a receberia. E ela derrama ali as lágrimas diante de Jesus. Jesus já fala, olha só, Simão, aquilo que você não fez, que foi lavar meus pés, essa mulher fez. Essa mulher que você chama de pecadora. E o mais extraordinário ainda, Simão, é que ela não me trouxe uma vasilha com água e nem enviou um dos seus servos para fazer tal serviço. Ela fez com suas lágrimas. E enxugou com seus cabelos. Você, Simão, quando eu entrei, nem o ósculo você me deu, o beijo, né, que simbolizava boas-vindas. Mas essa mulher, ela não para de beijar os meus pés. E nem se importa com o que os outros vão falar. Sabe por quê? Porque a vida dela foi transformada. Porque a vida dela foi regenerada. A mente dela, o pensamento dela está cativa ao Senhor. E tudo que ela pensa nas suas ações, o plano dela, as ações dela, elas estão condicionadas simplesmente a adorar aquele que mudou a sua vida. É isso que ela tem no seu coração, no seu pensamento, nas suas intenções. E ela não se limita ao cenário em que ela se encontra, lotado e recheado de fariseus, aqueles que se diziam doutores e zelosos da lei. Qualquer um poderia olhar para aqueles homens, baixar a sua cabeça e sequer fazer um movimento com medo de ser julgado. Mas aquela mulher não se importou, porque aquele que poderia julgá-la, a perdoou. E eu fico vendo, né, como as pessoas pegam isso e distorcem. As pessoas hoje, elas cometem pecados tão absurdos
e você não pode falar nada, né? Porque diz assim, aquele que só quem julga é Deus. Né? Ele já se isenta. Só quem pode julgar é Deus. Ninguém pode falar nada. Mas essa mulher sabia que só quem julgava era Deus. Ela sabia disso. Mas uma coisa também ela sabia e cria, que ele a justificou, que ele a perdoou. Ela enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas com bálsamo ungiu os meus pés. Né? Ou seja, aquilo que o irmão Marcelo falou, né? Ela não se importou com o preço daquilo que ela tinha. Ela simplesmente derramou sobre Jesus. Mostrando que o maior tesouro, o maior valor que ela poderia ter naquele momento era aquele que estava diante dela. Não era um objeto, não era uma essência, não era um bálsamo. Ou melhor ainda, né, não é nada nessa vida material que se compare a Jesus. Não há nada. Essa é que é a verdade. E ela não fez cálculos. Ela não contabilizou. Ela simplesmente pegou aquilo que ela tinha e adorou ao Senhor. E a pergunta para nós é: o que nós temos feito para adorar ao Senhor? Como nós temos adorado ao Senhor? Do que nós temos aberto mão para adorar ao Senhor? Essa é a verdadeira adoração, né? Por isso te digo, disse Jesus a Simão, para ela, né? Perdoado lhe são os seus pecados, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus agora se vira para a mulher e diz: perdoados são os teus pecados. Alguns estudiosos, né, eu não li no original, mas vou ver, que baseado no que Jesus falou a respeito dos credores, mostrando que aquela mulher está ali para expressar um ato de gratidão a Ele e de adoração. Alguns estudiosos dizem que a frase correta aqui é perdoados foram os teus pecados. Não que aquilo aconteceu naquele momento, mas que acontecera em outro tempo, em outra oportunidade. Podia ser até minutos antes. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Observe que a conclusão que eles tiveram ainda colocavam em xeque, né, a divindade ou a deidade de Cristo. Quem ele realmente era. Ora, nós vemos nos relatos que tudo que Jesus fazia apontava quem ele era. Que ele era o Filho de Deus. Que ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. Ele estava expulsando o demônio, ele estava curando, ele estava dando vista aos cegos. Mas ele diz, e os fariseus dizem: quem é este? Que até pecado perdoa. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como que nós estamos hoje? Porque eu acredito, queridos, que nós tivemos uma experiência com Jesus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, né? Porque ninguém faz o que aquela mulher fez se não teve um encontro com Jesus, se não o reconhece como Senhor. Não o reconhece como Senhor. Mas Jesus disse que ela vai em paz. Obviamente, ela não está em paz com a sociedade, porque independente do que Jesus fez para ela ali, para os fariseus, ela ainda continua sendo uma mulher pecadora. Porque os fariseus não conseguem enxergar aquilo que Cristo fez por ela. Mas também isso não importa, porque ela e nem Jesus precisam provar nada para ninguém.
O importante é que o plano de Deus na vida daquela mulher foi concluído, e os planos de Deus não se frustram, assim como ele também foi concluído na nossa vida. Eu acredito, queridos, que o nome de cada um de nós e de muitos outros espalhados pela face dessa terra em todos os tempos estavam escritos no livro da vida. E como diz a palavra, chegando à plenitude do tempo, o Evangelho adentrou os nossos corações, nos rendemos a este Senhor, e Ele também nos salvou. Não fizemos igual Maria, porque não era o contexto em que nós vivíamos, mas eu sei que cada um de nós abriu mão de algo para mostrar a nossa adoração a Deus. Não é verdade? Muitos homens e muitas mulheres. Quantas mulheres abriram mão do relacionamento por conta de um relacionamento abusivo, onde o homem não submetia a palavra de Deus e ela a si mesma venceu essa barreira e colocou Jesus em evidência na sua vida. Assim como tantas outras abriram mão de um filho para servir a esse Jesus. Assim como tantas outras foram na contramão da sociedade, do preconceito, e serviram a Jesus. E uma coisa eu tenho para dizer para você, mulher, mas também homem de Deus. A palavra de Jesus para a sua vida é: vá em paz, a tua fé te salvou. Você não está mais em conflito com Deus. Você não está debaixo da ira de Deus. Você está debaixo do amor de Deus. E não importa o cenário em que nós estamos vivendo, hoje ainda é um cenário caído, é um cenário de conflito, é um cenário de guerra na sociedade, na família, do preconceito com as pessoas, do prejulgamento com as pessoas. Mas o que importa é que nós estamos em paz com Jesus, nós estamos em paz com Deus. E Ele todo dia nos prova isso, nos livrando, nos guardando, nos amando. E quer ver quando alegra o nosso coração? É quando oramos a Deus por algo, e quando de repente a nossa oração é respondida, né? Mas também, queridos, nossa oração é respondida quando aquilo que nós pedimos não acontece, mas o nosso coração é confortado, né? Porque se eu ficar somente nisso, né, vou dizer que Deus só tem intimidade com aquele que Ele responde a oração. E às vezes a gente acredita que a resposta de Deus é só um sim, e nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes recebemos um não de Deus, às vezes temos o silêncio de Deus, mas Ele conforta os nossos corações, porque nós estamos em paz com Deus. E agora, o que cabe a nós é adorar esse Deus maravilhoso. Quer seja com lágrimas, quer seja com bálsamo, quer seja com unguento, quer seja com a nossa vida. O importante é adorar a Deus. Amém? Aplauda, Senhor Jesus.